Pessoal, mais um podcast aí do Calpcast e eu espero que você goste desse episódio. Hoje eu trouxe aqui um amigo que eu conheci recentemente, o Marcos. Marcos, é um prazer ter você aqui com a gente e eu queria conhecer, eu ainda não conheço, a sua história e contar ela um pouco pro pessoal aqui. Então, se apresenta aí e fala um pouquinho do que você, em qual área você atua. Bom, eu sou Marcos Henrique, sou marido da Tânia, tenho uma nenê agora de 2 semanas e meia, tô tendo Caraca, a que legal. experiência de ser pai, sou empreendedor no ramo de marmoraria, então também sou um empresário jovem, né, tenho 32 anos, sou natural do Rio Grande do Sul, então tô de passagem agora aqui, né, não faz tanto tempo assim, são 10 anos que a gente tá em Jundiaí. Bom, minha trajetória com a parte de acabamentos, né, dentro da parte de não só de marmoraria, mas em todo o setor na fase de acabamento, onde a gente entra bem na área de design, ela já tem 17 anos de profissão. Então, um pouco antes de eu vir para cá, para Jundiaí, eu já trabalhava já com marcenaria. Então, eu iniciei com prestação de serviço e fui evoluindo gradativamente, mas sempre tive o sonho muito forte de ser empresário. Claro que não era na área de marmoraria, isso daí foi surgindo conforme eu fui pegando a prática de instalação também, e aí eu comecei mesmo com marcenaria, então a marcenaria é onde era o meu forte, era onde eu queria empresariar. O meu sonho mesmo era ter uma estrutura de marcenaria, então eu fazia visita nas fábricas, sempre me interessei muito por essa pegada, né, a pegada mais da marcenaria. E aí acabou surgindo a oportunidade de fazer uma aplicação de uma instalação em marmoraria, e aí eu vi: "Poxa, é bacana isso aqui também, trabalhar com rocha natural, trabalhar com esse tipo de material que também é bacana". E aí eu comecei a empresa de terceirização de instalação também de marmoraria. Aí Então ela começou com a terceirização da Começou com a instalação só. terceirização de instalação, então assim, a gente não, primeiro não era empresa, não tinha a vontade, tinha o sonho guardado dentro do meu coração de ser empresário, de ter empresa, mas começou com uma terceirização, que também não quer dizer que não seja uma empresa. Então quando eu comecei terceirizando o meu trabalho, eu já tinha uma visão de empreendedor. É claro que isso daí não aflorou de mim, porque eu sempre fui muito manual, de colocar a mão na massa, mas eu tive um sócio no comecinho, que era meu irmão. E aí meu irmão ele é contador, e aí, chegou a pandemia, eu fui demitido, ele foi demitido, mas aí a gen como eu trabalhava em marcenaria, eu comecei a terceirizar, fui demitido e falei: "Vamos terceirizar". E aí ele pegou, entrou e falou: "Vamos terceirizar junto?". Eu tinha sido demitido também, "Vamos terceirizar junto?". A gente abre um MEI e a gente começa a prestar serviço, marcenaria e marmoraria. Por que marmoraria também? Eu já tinha essa experiência de ter feito umas instalaçãozinha e meu pai tinha uma marmoraria, mas também nada a ver, meu pai é contador também, eu sou de uma família de contador. Pra gente chegar em Jundiaí, começou com meu tio. Meu tio, ele tinha um escritório de contabilidade, um dos maiores escritórios de contabilidade que tem aqui, que existe ainda aqui em Jundiaí, que é a Taust, ali no edifício Nivolone. E aí o meu tio foi trazendo um de cada vez, e aí chegou um determinado tempo, meu tio a gente é tudo meio doido, tá. Aí meu tio pegou, desistiu de contabilidade e abriu uma marcenaria. E foi lá que eu comecei a trabalhar registrado. Foi ali onde eu comecei a ter o sonho de ter marcenaria. E aí meu pai também nessa pegada também de contabilidade falou: "Meu, vou investir". Surgiu a oportunidade de comprar uma marmoraria, comprou a marmoraria. E aí a gente começou a prestar serviço para o meu tio e prestar serviço para o meu pai. Então já eram 3 empresas. Era a empresa de terceirização, que era a minha e do meu irmão, era a empresa do meu tio de marcenaria e a empresa do meu pai de marmoraria. E aí a gente prestava serviço para eles, aí a gente foi crescendo, foi ganhando casca, começamos a montar uma equipezinha a mais, aí o meu irmão cuidava mais da parte de marmoraria, eu mais da parte de marcenaria. E aí num determinado tempo meu pai ele acabou quebrando, cara, ele quebrou assim bem feio mesmo, e aí ele surgiu a oportunidade de vender a marmoraria pra gente. Um parênteses, eh, nessa quebra do seu pai, você conseguiu aprender com o erro que levou a quebrar? Cara, assim, eu acho que o que fez eu chegar onde eu cheguei ao decorrer dessa conversa, desse bate-papo, eu vou conseguir tirar alguns insights do que fez eu chegar onde eu cheguei hoje, de ter esse posicionamento que eu tenho hoje. Essa quebra do meu pai, com certeza fez eu evoluir muito como profissional e não errar onde ele errou.
Tanto que a gente tem um contato muito afiado. Hoje ele faz a parte contábil e também eu contratei ele agora para cuidar da gestão financeira da empresa a longo prazo, porque é uma das dificuldades minha. Acho que é a dificuldade de todo, microempresário que começou botando a mão na massa. Quando começa a ver muito dinheiro, não tem muita clareza, então eu trouxe ele para poder me ajudar. Então ele vem me auxiliando muito. O meu tio também, por ter vendido a parte dele do escritório de contabilidade e começado com a marcenaria, ele também teve muitos altos e baixos. E poxa, são 17 anos de profissão, então eu vi muita coisa. Eu vi outros empresários também, em processo de falência ou a baixar o nível, ter que fazer um downsize, e tudo isso daí fez com que eu não errasse, que eu não venha errando, ou que eu venha onde eu errar, conseguir ter mais facilidade para melhorar e otimizar aquilo que eu tenho feito no dia a dia. Então, nessa sociedade minha e do meu irmão, ela durou durante 4 anos. A gente saiu da prestação de serviço, abriu a marmoraria, comprou o maquinário do meu pai e começamos ali a empreender mesmo com empresa, com uma indústria. E a gente foi muito bem, cara, a gente foi muito bem, porque o meu irmão era contábil, eu cuidava muito bem da parte fabril, só que em alguns momentos ali o jeito dele de lidar era diferente do jeito meu de lidar. E aí como eu conheci um movimento no meio desse caminho, eu fui procurar me especializar dentro do setor de marmoraria, e aí eu fui procurar, achar os caminhos, né, encurtar um pouco o caminho. E encurtar o caminho eu acho que é achar quem já fez aquilo e deu certo. Pô, essa pessoa fez, deu certo, o negócio dele é top, deixa eu aprender com ele. E aí nesse determinado ponto eu conheci o Ricardo Stuck, que é um dos meus mentores, que criou o portal Marmorizou, que é onde eu faço parte hoje, eh, desse grupo, né, que leva a marmoraria para os 4 cantos do Brasil e do mundo. Ele mentoria aí pessoas no mundo afora. E aí eu vi que a cultura que a gente colocava dentro da minha empresa, não era o que eu queria para o meu futuro. Então num determinado ponto, o jeito que o meu irmão lidava, era diferente do jeito que eu queria lidar. E aí eu entrava na minha marmoraria, eu já não sentia à vontade, não sentia que aquilo ali ia fazer eu chegar onde eu queria chegar. Porque assim, vou ser bem sincero pra ti, eu não abri a marmoraria, eu não tenho esse sonho desde novo de ser empresário, só visando dinheiro. Como eu era um peão de obra, o cara que botava a mão na massa, eu sempre quis achar um jeito de poder ajudar o pessoal que estava trabalhando comigo. Então, mais do que realizar o sonho do cliente final, era fazer um trabalho social, transformar a vida do pessoal que fosse entrar para trabalhar comigo. Pô, cada ajudante que entrava, eu via uma conquista do cara, pô, tá trabalhando comigo ali, comprava um carrinho, comprava uma motinho, trocava de casa, procurava fazer um curso. Então eu senti, poxa, nessa pegada que tá aqui, num pouquinho de meu irmão é a corda mais frouxa, eu sou a corda mais apertada, então a gente hoje na Luvulato implementa muito cultura, tem uma parte social muito forte, que era o que não acontecia lá. E daí eu falei: "Cara, vamos continuar a nossa família". E eu vou abrir um projeto novo, eu vou abrir um projeto e eu quero desfazer da sociedade. Cara, vou ser bem sincero pra ti, foi eu acho que uma das decisões mais difíceis da minha vida. Foi Caramba. separar, porque trabalhava eu, meu irmão do meio, meu irmão mais novo, meu pai fazendo a contabilidade nossa, um tio nosso também que foi sócio do meu antigo tio, também trabalhava com a gente. Então, cara, ter minha família ali perto, trabalhando comigo no dia a dia e sair daquilo ali para começar um negócio sozinho, sem saber se ia dar certo, era uma loucura, era totalmente uma loucura. Ok, tem um ponto que é crucial no meio desse caminho. Eu sou criado numa família evangélica, e ao longo do tempo eu acabei me distanciando de Cristo, distanciando da igreja. E aí, nesse determinado momento de eu sair da empresa e não me achar mais na empresa, eu me reconectei com Deus. E aí nessa reconexão, eu acho que foi isso que já não me fazia mais sentir à vontade.
não fazia mais eu me se sentir legal dentro daquele ambiente de trabalho, por mais que eu tivesse minha família. Então, ao mesmo tempo que era uma loucura sair daquilo ali que estava certo, que estava crescendo, que estava evoluindo, que tinha um fluxo de caixa bom, que tinha uma quantidade bacana de colaborador, que eu já tinha meu apartamentinho, que eu tinha minha BMW, que eu andava bem vestido. Cara, não tinha nada a ver com o que eu queria pra minha vida, não tinha nada a ver, mas eu tinha uma certeza, eu tinha uma garantia, que tinha algo especial que estava comigo ali e que ia dar certo. Então de lá pra cá são 2 anos, então são 2 anos que aí você foi lá, você conheceu minha estrutura, você viu aquele pessoal uniformizado, aquela organização é diferente de marmoraria. Todos os amigos, parceiros que eu tenho, que eu levo para conhecer a minha fábrica, eles ficam realmente impactados com o nível de organização, o nível de limpeza que a gente demonstra lá e aplica no dia a dia, porque é uma marmoraria. Marmoraria é pó, não tem o que fazer. Marmoraria é isso. E a gente conseguir trazer aquilo ali de levar os escritórios de arquitetura, trazer os parceiros lá e se sentir bem, é algo que, meu, deu certo, tá, vem dando certo. Claro, tem diversos altos e baixos, diversos, assim, eu passo por situações hoje, principalmente por estar sozinho, não ter um sócio, né, que seria a companhia do meu irmão, e eu falo, sou muito grato por ele, porque assim, ele é um cara visionário, é um cara que me auxiliou demais durante o meu processo, tanto que eu não era um cara comercial, e ele trouxe para mim essa parte, viu, larga a produção que empresário não faz produção, precisa vender. E aí eu aflorei essa parte minha de vendas, então eu fui procurar, tanto que o Ricardo é um cara top de vendas, me ensinou muitas técnicas de venda que eu aplico hoje no meu negócio, mas me transformou num bom comercial e um bom empresário. Então hoje, graças a Deus, a dificuldade da empresa não é venda, não é comercial, a gente trabalha muito bem no comercial, a gente soube trazer, atrair o público-alvo para dentro do nosso negócio. Mas como que foi o começo disso ali, os primeiros clientes, como é que você começou a prospectar esses clientes? Veio já Boa. da parceria que você tinha com seu pai? Foi através, deles que eles foi direcionando? Como que foi? Como é que você buscou esses primeiros clientes? Boa. O movimento Marmorizou, ele ensina muito o público-alvo, né. Uhum. Então eu identifiquei com facilidade quem era o meu público-alvo, que são os escritórios de arquitetura, são os parceiros de marcenaria, são os engenheiros. Então foi aonde eu ataquei, com força. Foi aonde eu procurei eh, falar como eles, me vestir como eles, procurar os lugares onde eles estão, fazer relacionamento dentro de obra. Então os meus primeiros clientes, eu já comecei com clientes bons. Então tinha um condomínio que estava em lançamento na época que eu comecei, que era o Terras da Alvorada. Eu fiz uma amizade muito forte com o Ivo da Matone, e aí ele me apresentou assim, cara, eu acho que a gente fechou no nos primeiros 3 meses de Nuvulato, eu acho que a gente fechou umas 12 casas de alto padrão no Terraço da Alvorada. Então, assim, eu achei o público-alvo e nele eu fui até o fim. Daí a gente vem fazendo um bom trabalho também, agregando valor naquilo que ninguém faz. Então hoje é uma empresa onde a gente trabalha como marmoraria um projeto executivo, fala a mesma linguagem que o arquiteto, o nível de acabamento, de qualidade, assim, é totalmente, pra mim que olha aquilo fala: "É isso que eu queria ter na minha casa, é esse tipo de trabalho que eu queria ter na minha casa". E aí quando eu falo também na parte social, eu comecei a trazer aquilo que eu queria implementar dentro da minha antiga marmoraria, dentro da Nuvulato. E aí isso foi trazendo resultado. Esses primeiros clientes, se eu fizesse aquilo que eu fazia anteriormente, talvez eu não tinha conseguido ter essa captação e ter essa assertividade de recorrência neles, de um indicar para o outro. Você tem noção que você entrar dentro de um condomínio, finalizar uma casa, você já tem outra para começar, finalizou outra, você já tem outra para começar. Então assim, teu problema hoje não precisa mais ir atrás de venda. Seu problema é suprir a necessidade, implementar processo, fazer com que aquilo ali funcione. E a nossa mão de obra de marmoraria, ela é uma mão de obra super escassa. E aí eu tive a grande ideia, que é essa parte social, de treinar, de trazer na base.
Então, assim, um Senai de marmoraria é mais ou menos aquilo que a gente vem fazendo na Nuvulato. Então a gente pega aquele cara que é novo, que tem vontade de aprender, que é a geração que ninguém mais quer, que ninguém mais tem dado muito valor, que é a geração mais nova, eu trago esse cara tem vontade de vencer, às vezes esse cara já tem 2 filhos, então assim, a gente, traz para o cara uma estrutura de empresa, maquinário, conhecimento, a gente traz uma estrutura mental para o cara, que essa é a regra fundamental da Nuvulato, é zelar pela integridade física e mental do próximo. Isso é uma regra fundamental que eu coloquei dentro da empresa, então todo briefing que a gente tem, isso daí é sempre batido na mesma tecla, por quê? Primeiro a gente trabalha com peso, então a gente precisa de estar sempre um atento com o que o outro está fazendo, para quê? Para poder zelar pela integridade física. Sempre cuidando da segurança, sempre visando a segurança, a gente nunca teve um acidente de trabalho dentro da Nuvulato. Ah, um cortezinho ali, um negocinho, sempre isso é normal, mas nunca teve um acidente de trabalho de ter que levar o cara para o médico porque aconteceu alguma coisa. Por quê? Tá sempre um atento zelando pela integridade física do outro, ponto. E a mental, então a minha liderança, eu, tá diariamente em conversa com o cara: "Pô, você tá bem? Como tá teus filho? Como tá na tua casa?". Não é ajuda financeira, cara, o cara já trabalha pra ganhar o salário dele. Quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Mas essa parte social de você pegar e saber: "Pô, você tá bem, cara?". Ou você trabalha o dia inteiro com o cara ali, você tá vendo que o cara não tá bem, você não vai perguntar pra ele, o colega de trabalho não vai perguntar pra ele: "Viu, como que tá? Você tá bem? Como tá? Você o que que tá acontecendo contigo? Você tá mais quieto?". Pô, fazer uma oração com o cara lá dentro da sala quando a gente os cara até brinca, né, depois que eu fiz a minha sala, não tem um que sobe lá e não desce chorando. Porque a presença do Espírito Santo ela é tão forte ali naquele ambiente, onde todo mundo que entra consegue se abrir, consegue falar dos problemas, e trazendo os problemas, a gente é muito mais fácil para achar uma solução, principalmente a gente que está de fora, que está vivendo um novo momento. O cara vem de uma origem tão pobre que eu sei que cada um ali passou, o que cada um tá passando, a dificuldade da parcela do carro atrasado, não tenho dinheiro para aluguel, não tenho dinheiro para poder sair com a esposa para passear, cara. Pô, eu sei o que que é isso daí. Hoje, cara, minha vida se transformou depois de vários detalhes que eu fui acumulando no processo. Tenho hoje, principal, a minha esposa, que é o meu alicerce, tenho minha filha, tenho minha empresa que tá se consolidando no mercado, tenho minha casinha própria. Então, poxa, hoje eu consigo dar de fora aquilo que eu fiz que deu certo. O que que eu fiz que deu certo? Foi Deus na minha vida, cara. Não tem como dizer assim: "Ah, se eu Master Blaster da marmoraria". Não sou, cara, sou um cara que eu tô aprendendo dia após dia, mas Deus, ele me trouxe uma fé com a ação pra poder fazer as coisas acontecer. Então é o que eu sempre falo pra eles, viu: "Tenha fé, bota teus problemas no colo de Cristo, cara. Vai lá, procura conselho, se tranca no teu quarto". Cara, acontecem coisas lá que são, sensacionais ou sobrenaturais. Cara, eu tinha um nível absurdo de fumante. Hoje tem um fumante e ele vai parar até o final do ano, cara. Então, assim, tinha um nível absurdo de fumante, não tem mais. Você vai no horário do almoço, você pega funcionário meu sentado, eles gostam de entrar dentro do carro da empresa, né, tem as montanas lá, tem os carros também que a gente usa pra fazer medição, entra dentro do carro, você vai lá bater lá no cara lá, o cara tá lendo a Bíblia. Na segunda-feira a gente tem o nosso briefing ele é feito, passando todas as éticas, as normas da empresa, como eu falei, zelar pela integridade física e mental do próximo, e a gente faz uma oração. Cara, nossa oração não é uma oraçãozinha qualquer ali. Ah, obrigado, abençoa. Cara, uma oração fervorosa, passa de um, vai para o outro. É o dia que um não tá legal, a gente ora pela família do cara, o cara imagina você tá lá na reunião, cara, você ora pela meu pai, você ora pelo meu irmão, você ora por isso, porque ele vê que o poder dali da nossa oração tem um fundamento. E da onde veio esse princípio de cuidado? Por quê? Tem muito da já vi diversos empresários até falar de uma forma eles falam até de uma forma arrogante e tal que, você não pode ser amigo do funcionário, você tem que saber separar muito bem, porque isso, porque aquilo. Como que surgiu isso? Olha
Talvez eu aprenda isso lá na frente, tá. Já tomei algumas bordoadas já, alguns desapontamentos. Eu acho que o empresário que ele tem essa visão, né, de que é ele e o funcionário não pode ter essa ligação, é aquele pensamento um pouco arcaico, sabe, porque sempre foi aquela patrão versus funcionário, funcionário versus patrão. A gente não tem nenhum processo até hoje, cara. Então, assim, a gente vê que a gente tá dando certo, tá cuidando. E assim, eu também nas empresas que eu passei, eu me sentia às vezes meio chateado com essa questão, sabe, de que não tinha aquele contato, não tinha aquela proximidade, não tinha aquele zelo, era mais o trabalho, a cobrança do trabalho. Cara, isso como eu falei pra você, eu sou um cara rédea curta, então assim, eu sou muito chato com horário. Marmoraria o pessoal tudo fala: "Segunda-feira é o dia do horror", porque segunda-feira acaba 3 gato pingado lá, segunda-feira a gente faz o briefing 8 horas da manhã, tá todo mundo lá. É muito difícil, assim, atestado, cara, é muito raro, às vezes é mais fácil o cara tá lá, às vezes tá doente, eu mandar ele embora, do que o cara faltar ou ter que fazer alguma coisa e não me avisar. Então eu vejo assim, pô, um conselho que eu dou para os empresários: cuida do colaborador. Não tem esse pensamento, assim, que é patrão versus funcionário, não tem isso daí não. Não tenha. Traz ele para perto, tenta entender o que que ele tá passando, tudo tem um limite. Outra coisa que eu não faço é vale, a gente tem o pagamento, o adiantamento e o pagamento, eu não faço, então eu não sou um cara que tô trazendo o pessoal, que tô mantendo esse recurso através de dinheiro, não. Através de um cuidado especial. Por isso que eu falo, zelar pela integridade física e mental. Então, pô, você tem que cuidar, você tem que ter uma parte que você cuida do psicológico deles. Porque, cara, vou ser sincero pra ti, quantas vezes eu não cheguei quebrado lá dentro da empresa, e quem que me deu suporte? Foi eles. Quem que fez a empresa chegar onde ela tá hoje? Eu não consigo polir, cortar, instalar, vender, administrar o negócio, eu não consigo. Claro, o cliente ele traz recursos, os arquitetos são sensacionais, mas pô, eu trabalho com artesão. Imagina se o cara não tá num dia bom, ele não tá conseguindo fazer ali, eu não vou chamar ele para conversar. Se eu chamo ele para conversar, ele se abre comigo, quando ele volta lá, o dia dele virou do avesso, ele já tá mais feliz, ele entrou de um jeito e ele tá saindo de outro. Então, pô, não dá certo? Então, assim, eu acho que o que fez eu ter essa visão foi um pouco do que eu vi, um pouco do que eu vejo. Então, hoje, como eu tenho relacionamento com muitos empresários, só às vezes me alerta: "Isso aí, viu, cuidado, tal, você tem que largar um pouquinho mais de mão". E aí o que que eu fiz? Multiplicar talentos. Então, a minha liderança, que hoje eu tenho 17 colaboradores, então a gente já precisa ter setor de PCP, a gente precisa ter um líder de produção, um líder de instalação, eu cuido bastante do comercial, eu tenho um cara que é liderado por mim. Então o que que eu fiz? A mesma coisa que eu faço, eles têm que fazer. Então quando você vê, pô, eu chegar em casa e o Daniel me mandar mensagem que eles ficaram até depois do horário lá e o céu desceu. Desespero, "Uau, caiu o telhado?" "Não, o céu desceu". A unção foi tão grande ali numa conversa com um colaborador que não estava bem. "Pô, o que que tá te faltando? O que que tá te faltando?" "Cara, tá faltando tudo, não tenho, não, eu não tô bem porque eu não tem mais sentido". "Não, então vem cá que eu vou te dar sentido". Então você vê, já não é mais eu que tô fazendo, já é minha liderança que tá fazendo. Então hoje eu tenho proximidade com eles, porque eu sempre vou ter, e eu acho que quando a empresa tiver com 40, com 50 funcionários, eu ainda vou passar na bancada de cada um para apertar a mão deles e saber se eles estão bem. Vou tentar estar sempre próximo da minha liderança para saber se ainda as coisas estão acontecendo, porque é inevitável, a empresa ela vai crescer muito ainda. Se você vê em 2 anos a gente já cresceu isso daí, já não tem nem como mensurar o crescimento dela. Porque quando a gente vê grandes players, aonde que eles estavam quando eles tinham 2 anos de empresa? Sem recurso. Porque quando eu separei a sociedade do meu irmão, peguei um pouquinho, peguei uma máquina, um pouquinho de estoque, peguei o showroom, ficou para mim, era um salãozinho de 400 metros quadrados,
Eu não fiquei com recurso para poder estar onde eu tô. Eu não tive investimento, não tive capital de terceiro, viu. Vamos injetar aqui nessa empresa aqui para ela crescer, não, cara, foi tudo na fé. Na fé e na coragem, e contando com esse pessoal. Então por isso que eu prego bastante isso daí, e eu acho que vai ser a algo que eu vou pregar ainda muito, tá. Não basta, eles não são só colaboradores, eles não são só funcionário, como muitos tratam, como números. Cara, isso é muito bom, porque entra como uma parte de cultura organizacional da empresa, né, os princípios, Exatamente, os valores são tão fortes que exatamente. se atrelam à cultura da empresa. E como funciona essa parte de briefing que vocês fazem toda segunda? O que que é isso? Bom, esse briefing nada mais é do que a gente ver tudo que deu certo na semana passada e tudo que a gente fez de errado também na semana passada. Então por que que é semanal? Porque a gente consegue corrigir muito mais rápido o roteiro. Então, quando eu tinha a minha antiga marmoraria, a gente fazia isso aí uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. E aí quando você vai corrigir, você já não tem nem pautado tudo que deu de problema, ou tudo que deu de solução, ou tudo aquilo que aconteceu que a gente pode mudar. Então quando você faz isso semanalmente, o alinhamento, ele é muito mais assertivo, porque toda semana você está trazendo aquilo que deu certo e aquilo que deu errado. E eu brinco que marmoraria é um campo minado. Eu acho que todo tipo de obra, mas marmoraria, dependendo onde você pisar ali, ela estoura uma bomba e já era, cara. Então a gente trabalha com material natural. Material natural, cara, ele é bem bacana de trabalhar por conta da energia, por conta da exclusividade, por conta da história. É sensacional. Mas ele tem algumas dificuldades no beneficiamento. Então, às vezes, o transporte da peça para tirar ela da serra e levá-la até bancada, ela quebrou. E aí o que que você faz? Aí você tem solução para polimento, solução para colagem, solução para reparo. Então, assim, ele tem essa facilidade de quebra, mas ele também tem uma facilidade de recuperação. Então a gente consegue fazer estruturar uma peça novamente com facilidade, entendeu? Mas assim, esse alinhamento também, fora essa parte de ver o que deu certo, o que que deu errado, a parte motivacional, que ela entra junto com a oração, então antes disso, você tem que trazer também para o pessoal que tá indo legal, que mostrar a evolução do próximo, então a gente traz prova social, pede para o pessoal também fazer, então assim, todo mundo que vê a página nossa no Instagram tem muito do que a gente faz na segunda-feira, então a segunda-feira ela é um divisor de águas para a empresa. Porque toda segunda-feira a gente traz novidades, o que que a gente vai fazer, o planejamento, e eu tô sempre lá. Então não é só a liderança falando, eu deixo a liderança ela operar ali para trazer, né, e aí eu trago a parte motivacional e a gente encerra cada vez um com uma oração. Às vezes a gente traz uma palavra também, traz uma leitura bíblica. Assim, cara, a minha empresa hoje, principalmente depois que eu tive essa minha volta para Cristo, ela tá 100% focada em Cristo, cara. Então, assim, eu não quebro esse protocolo. E aí tem algumas outras coisas que daí eu acabei abrindo mão, né, então, cara, eu cheguei a mandar já a colaboradora embora, porque eu sabia que o cara traía a esposa. Então, são coisas que, assim, hoje já não dá pra caminhar comigo, tá. Então por isso que eu falo que tem que estar alinhado com o pessoal, tem que estar ali junto, não dá para ser só colaborador, só funcionário, não, tem que ter uma parceria. Não tem que tem que ter uma amizade, não a amizade de eu ir jantar na casa do cara também, porque, assim, eu acho que é uma interrupção você ir, se eles quiserem me convidar também eu tô aberto, eu vou, não tem problema nenhum, mas tem que ter essa parte de cara, a gente passa mais tempo junto do que com a nossa própria família. Eu passo mais tempo com eles do que com a minha esposa e com a minha filha. Agora que a Tânia tá em casa, não vejo a hora às vezes de ir pra casa pra poder ver a Tânia, ver a nenê. Então se eu passo mais tempo com eles, eu não tenho que ter um companheirismo, uma parceria. Aqui isso daí que tem que diferenciar, é a amizade da parceria. Então, assim, eu também tenho um nível que eu sei onde eu posso ir, e até aquele nível ali eu vou, depois daquele nível eu não ultrapasso. Mas aí eu sempre peço um bom discernimento do Espírito Santo, né, pra mim também não tomar decisão, assim, por impulso, porque às vezes a gente toma uma decisão errada ali e acaba custando um bom colaborador. Mas hoje se o cara não tem ética, não tem os valores que eu coloco dentro da empresa, ele não dá pra caminhar com a gente. Legal. E cara, ah, eu sei que essa pergunta você pode ser bem detalhista nela, mas onde está e onde fica Deus no seu negócio?
Você separa como que você consegue separar sua agenda, sua rotina, fala com o cliente, gestão, equipe e o tempo de Deus? Bom, eu sou um aprendiz, né, então tudo eu tô aprendendo ainda, pra ser bem sincero. Mas, assim, eu frequento bem a igreja, então eu tô cada vez tentando fazer mais parte dela e isso me cobra um pouco eu fazer a minha empresa dar certo, cada vez mais aplicar processos, para quê? Para mim ter mais tempo para Deus, para mim poder ter mais tempo, mais envolvimento dentro com a obra de Deus. Então, assim, é uma coisa que eu me cobro muito de fazer aquilo ali dar certo, para mim poder participar mais em algumas outras áreas dentro do corpo de Cristo. Eh E Deus está totalmente linkado no meu negócio. É uma separação que eu tenho feito hoje, nem todo público que a gente atende é um público que compactua com o que eu faço. Infelizmente, eu queria que todo mundo conhecesse e tivesse as experiências que eu tenho, mas não é todo mundo. E o meu social media, que também é o meu liderado, que é a parte minha comercial, que é o Cauê, ele também frequenta a mesma igreja que eu. E aí, quando ele foi cuidar da página, a gente postava muita coisa de Deus, assim, então, e daí a gente teve que tirar um pouquinho o pé, porque eu achei assim: "Meu, tem até certo ponto eu posso ir na parte, religiosa". E até certo ponto a gente precisa focar muito no profissional, porque senão acaba colocando muito o nome de Deus na frente e aí qualquer problema que der vão justificar, Deus como o culpado. E não é, o culpado sempre vai ser a gente, porque é a gente que está colocando a mão na massa. A gente tenta fazer o melhor serviço do mundo, a gente faz o possível e o impossível para conseguir entregar sempre o melhor para os nossos clientes, sempre o melhor para os escritórios de arquitetura, até porque toda aquela beleza que a Nuvulato tem, não basta ser bom, você tem que mostrar que você é bom. Então todo esse mostrar que é bom a gente tirou muito, porque a gente é uma extensão do escritório de arquitetura. Então não adianta o cliente chegar lá no escritório de arquitetura, é tudo lindo, tudo maravilhoso, e quando ele vai lá para dentro do chão de fábrica, para dentro do nosso escritório, tá tudo uma bagunça, tá tudo sujo. Não, a gente é uma extensão deles. Então a gente tem esse posicionamento. Então assim, essa parte ligada com a extensão que a gente faz, dos escritórios de arquitetura com a empresa, é porque a gente está totalmente linkado um com o outro. Então, assim, aí eu pedi para o Cauê: "Viu, vamos separar um pouquinho aquilo que é Deus e a gente vai continuar propagando a palavra de Cristo aqui dentro da nossa empresa, aonde a gente vai na obra". Eu já cheguei na obra de chegar lá e antes de eu sair do carro, eu fazer uma oração, porque aquela casa ela vai precisar ser abençoada. E eu tenho recurso para isso, porque ele tá comigo, ele caminha comigo dia após dia, dia após dia. Todo momento ele tá comigo. Então antes de eu entrar aqui, deixa eu orar para Deus poder abençoar essa casa, para Deus poder abençoar isso. Então a gente tem que caminhar junto, mas também tem que saber separar um pouquinho, senão fica maçante. E aí foi isso que eu também tentei passar um pouquinho para esse meu colaborador aí, para a gente poder cada vez mais trazer mais gente também. Legal, não, show de bola. E cara, eh, hoje ali, falando com aquele empresário que quer abrir o negócio dele, talvez até uma marmoraria, você indicaria ele começar pelo quê? Pelo mesmo caminho que você fez, terceirizando? Terceirizar é um bom formato, tá. Eu acho que antes de terceirizar, é procurar conhecimento, viu. Eu quero ter empresa, que foi o que eu fiz antes. Então, cara, eu procurava uma coisa que é muito importante para todo cara que ele quer entrar para dentro do setor de rochas, que ele quer ser um marmorista, eu quero ser um dono de marmoraria. Feira. Cara, as feira abriu muito a minha mente, feira, workshop, aonde tiver é a balada do marmorista. Vai, vai lá, se encontra, conhece pessoas que estão crescendo no ramo. Então, assim, eu já tive pessoas que começaram comigo com um sonho, com o objetivo de ser marmorista. E aí eu fui auxiliando. Então você sempre se linka com aquela pessoa que pode te ensinar, que pode te auxiliar, que foi o que eu fiz. Quando eu vi que eu poderia alcançar o objetivo real de ser marmorista, eu colei no meu pai, eu colei nele. Claro que tinha algumas coisas que ele fazia
alguns jeitos de lidar com as coisas que eu não achava, mas eu via, pô, como a aquisição da máquina, a compra do material, como que faz o orçamento, porque o ser empresário, cara, a vontade a gente tem, pô, eu quero ser empresário, quer ter o bônus de achar que vai ganhar dinheiro, cara, você tem o ônus, eu saio da empresa às vezes 11 horas da noite, às vezes não, muito mais 11 horas da noite do que às 8. Às 8 já é tarde pra caramba, pra quem entra às 7. Às 8 são uma jornada de bem grande de trabalho. E aí você tem que saber precificar, você tem que saber orçar, você tem que saber comprar, você tem que saber gerir, você tem que saber, cara, são muito detalhezinhos que você não aprende, se você não vai conseguir aprender só na prática, que você precisa de ter gente te auxiliando. Então nas feiras você faz contato com empresários que vão trazer soluções para você. Às vezes eu tô com um problema para cortar uma pedra X, pô, eu ligo lá: "Ô Marquinhos, viu, como você fez a colagem dessa peça, como que foi a ancoragem que fez para pendurar ela, 6 metros de altura para fazer essa fachada, pô, usei isso, isso e isso. Mas se eu não tivesse contato, se eu não tivesse network dentro do setor, como que eu ia fazer?". Então assim, para o cara que quer começar, que ele quer ser marmorista, que ele quer começar uma marmoraria, faz contato, aprende com quem já está fazendo. E aí depois começa com a instalação, ou começa no acabamento, que é uma área muito importante também. O acabamento é um artesanato. Então assim, não adianta o cara saber fazer instalação e o cara não saber beneficiar, não saber fazer um plano de corte. E quando eu comecei, um dos grandes desafios que eu passei na marmoraria foi a perda da peça. Então quando eu fazia a minha base de cálculo, eu cobrava o valor do material, eu não cobrava a perda. Então quando eu ia cortar uma chapa, eu precisava ter na base de cálculo a perda, e aí eu não sabia isso. E aí no começo, cara, eu acho que assim, se eu não tivesse aprendido isso como armorista um pouquinho mais velho, eu tinha quebrado logo no comecinho. Então, porque quando eu e meu irmão, que eu falo que ele foi um gênio, um cara que ajudou muita gente, que fez a Nuvolato, tá onde tá, foi porque ele sabia precificar, ele sabia orçar, ele sabia comprar. E aí tudo que eu fui aprendendo com ele. Aí hoje é até engraçado, né, porque ele vai lá, ele aprende comigo, porque hoje a gente, ao longo desses anos a gente conseguiu equilibrar, então a gente tá caminhando muito junto, em questão de faturamento, em questão de estrutura. Então você pega, poxa, olha como é bacana, olha como Deus abençoou. A gente se separou, a gente continuou nossa amizade, eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho da minha filha, e a gente tá com 2 marmorarias do mesmo naipe, do mesmo tamanho. Show de bola. Se a gente tivesse continuado junto, poderia estar gigante, ser a maior potência, nível nacional, podia, mas isso aí ia custar quanto? Quanto que ia custar ser o maior de Jundiaí hoje? A amizade do meu irmão, um dos cara que eu amo, ia custar isso, uma sociedade ia custar isso. Olha hoje a gente pode compartilhar "tô comprando uma máquina, tô comprando um material, vamos se ajudar, vamos fazer assim, vamos fazer essa". Você vê, olha como Deus foi bom, como Deus conseguiu ajudar a gente. Então se você não tem pessoas boas para te ajudar também durante esse processo de crescimento, provavelmente teu negócio não vai dar certo. Então se você tem aquilo, igual o cavalo que você fica só assim, que o cavalo você sabe, né, se ele tirar aquilo ali, ele olha 360, quando você coloca aquilo ali é para ele olhar só para frente. Então se você tá assim olhando só com foco só naquilo ali, só de ganhar dinheiro, só de trabalhar menos, de que o patrão ganha mais do que você, cara, você não vai ter sucesso. Agora se você tira aquela venda e fala assim: "Poxa, o que que eu quero fazer? Eu quero ajudar as pessoas, eu quero crescer, mentalmente, espiritualmente, eu quero poder ajudar meus clientes, trazer solução para os meus clientes". Aí, cara, não tem como dar errado. E faz network. O network, cara, hoje ele é essencial. O pessoal até brinca: "Ah, é a palavra do momento". Eu entro lá, os caras falam: "Ó, o network aí". Rapaz, se não fosse o network eu não estava aqui sentado com você hoje. É.
Se não fosse o network, eu não tinha conhecido pessoas maravilhosas que eu conheci nesses últimos tempos. Se a pessoa Pes já enjoou da palavra, usa relacionamento. Relacionamento, Pronto, que nem o é, pessoal falava: "Vou te dar um feedback, vou te dar um retorno", né, pronto. então vamos brasileirar as coisas, né, que fica Então, mais bacana, porque, fica mais cara, eu acho que confortável. o para quem trabalha com serviço commodity, que tem muito no mercado, a pessoa precisa ter o diferencial que é o relacionamento. Se o Exatamente, cara não for bom em relacionamento, o concorrente dele vai ser, entende? Então, exatamente. se o cara tem uma barbearia que tem uma em cada esquina, o diferencial dele precisa ser relacionamento. Relacionamento. Se o cara vende vídeo, que outros filmmakers podem vender, o diferencial dele pode ser o relacionamento, entende? Então, ou você se diferencia com inovação, aí você não precisa ser bom em relacionamento, você está Exatamente, inovando, exatamente. entende? O Mark Zuckerberg não precisa ser bom em relacionamento, ele criou o Facebook, o Porque ele que Instagram, cria, né, que ele ele que faz. inovou, Ele que entende? cria. Então, mas se você não está inovando, você precisa ser bom em relacionamento. E é Eu o sou diferencial de todo empresário, né. é é é a base, e a humildade também no relacionamento. Eu vejo que isso daí é algo muito bacana que, principalmente, as mesas que eu me sento hoje, o tempo que eu tenho de mesa com pessoas que, estão num padrão que eu almejo chegar, o pessoal sempre exalta muito a minha humildade, e é algo que eu peço muito para Deus, para mim não perder isso ao longo do tempo. Porque é maçante, às vezes, você ser empresário, às vezes, você é sozinho, você é solitário. E aí, quando a gente fala de você ter esse network, de você ter esses contatos, de ter essas pessoas mais perto de você, acaba não se tornando, tão solitário assim. Você acaba compartilhando, porque um dia um amigo meu, o Diego, ele pegou e falou: "Meu, vamos jantar hoje?" Eu falei: "Pô, cara, foi um dia desastroso aqui na marmoraria, quebrou pedra, funcionário foi embora. A gente tem uns dias que são difíceis", ele falou: "Cara, vamos, vamos, aí você conta um pouquinho do teu e eu conto um pouquinho do meu". Cara, como me ajudou, como foi bom. Pô, voltei muito mais leve, outro dia parecia que eu estava renovado, porque eu nada mais o cara entende o que eu tô passando. Ele nada mais do que ninguém entende, porque às vezes a gente fala para o colaborador, ele às vezes não vai entender o que você tem 100.000 de conta para pagar na semana que vem. E aí você está preocupado, porque você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa comprar o material não está chegando, tá com uma guerra lá, subiu o valor do material, o material que a gente comprava, várias coisas que você fica ali incomodado, que a cabeça do empresário fica pensando em muita coisa, se você tem um amigo ali, ele consegue te ajudar, ele consegue. Só que daí se você não tem humildade para falar para o cara que tá com problema, de perguntar para ele como que ele fez que deu certo. Então a humildade também ela é primordial também para você ser um bom empresário, para você se tornar um bom empresário. Então as mesas que eu me sento hoje, elas exaltam muito isso daí, eu peço muito para Deus pra não perder isso daí, cara. A Show, humildade ela é um ponto chave. perfeito. E cara, chegando para a reta final, eu queria que você deixasse aí uma mensagem pro empresário que quer se diferenciar no mercado, que quer melhorar os processos, a gestão, o interno, a cultura da empresa dele. Aquela câmera é sua, você pode mandar um recado para ele. Beleza. Bom, primeiro não desista, tenha resiliência, não tenha plano B, tenha plano A, vai até o final naquilo que você se empenhou a fazer. Cuide de vidas, não só da vida dos clientes, mas também da vida do pessoal que trabalha com você, que eu tenho certeza que a tua vida vai melhorar e a vida de outras pessoas vai melhorar. Então se doe mais, pense sempre em servir, Show de bola. beleza? Marcão, foi um prazer ter você aqui, cara. E Obrigado, foi viu? sensacional. Tenho Obrigado pelo certeza que convite. terão outras oportunidades, outros temas. E eu tenho certeza que a galera em casa gostou bastante. Show de bola, muito Então, obrigado. obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no canal, manda esse vídeo para aquele seu amigo empresário. E eu te espero no próximo episódio. Até mais.